Olá a todos, meu nome é Thaís Eliade Souza e junto com a minha dupla Gabriela Albanês Gomes, estamos aqui hoje para apresentar nosso trabalho de iniciação científica desenvolvido ao longo desse ano de 2020, na Faculdade de Enfermagem da Unicamp, orientada pela professora Inês Monteiro. O tema que cercou o nosso trabalho ao longo desse ano foi a relação entre depressão e trabalho, desenvolvida através de uma revisão integrativa. Antes de começarmos a falar sobre como foi desenvolvido o nosso trabalho ao longo desse ano, vamos começar introduzindo esse tema tão atual. Primeiro, começando com o termo trabalho. O trabalho é a razão da existência do ser humano, pois ele cria condições dignas para esses trabalhadores, como moradia, estabilidade e o seu sustento, além de criar uma construção de uma rede social dinâmica. Mas como o trabalho é visto ao longo de toda a história, ele tem como objetivo principal o lucro, isto é, as pessoas querem ganhar cada vez mais dinheiro. E isso acaba gerando produtivismo, isto é, o ser humano ele vira apenas um mecanismo dentro do processo de produção. E a saúde do trabalhador ele começa a ficar de descanteio, né? E isso acaba gerando diversas doenças nesses indivíduos, como a depressão, principalmente a depressão. Segundo a OMS, a depressão é resultado de um conjunto de fatores sociais, psicológicos e biológicos. E esses trabalhadores que apresentam essa doença normalmente passaram por sofrimento diversificado ao longo de toda a sua vida. Em 2011, episódios depressivos foi a principal causa de afastamento no trabalho. Com isso, nós concluímos, através de muitas pesquisas, que os episódios de depressão dos trabalhadores podem estar diretamente relacionados ao local de trabalho na qual essas pessoas estão inseridas. Com isso, o objetivo do nosso tema estudado foi identificar os fatores relacionados ao trabalho que podem desencadear a depressão entre os trabalhadores. E o método que nós utilizamos foi a revisão integrativa, isto é pegar todos os artigos anteriores da literatura através de uma questão de pesquisa. No caso nosso, foi pegar os fatores que desencadeiam depressão nesses trabalhadores. E a estratégia que nós utilizamos para construir melhor a nossa pergunta de pesquisa foi a estratégia PICO, que é um acrônimo da saúde para paciente, intervenção, comparação e desfecho. Bom, nós desenvolvemos a nossa revisão integrativa em 6 diferentes passos. O primeiro de todos foi o estabelecimento da pergunta de pesquisa, a qual foi: quais fatores ocasionam a depressão em trabalhadores? Depois disso, nós definimos os critérios de inclusão e exclusão. Nos critérios de inclusão, nós optamos por artigos que fossem dos anos de 2015 a 2020 e que estivessem tanto em português quanto em inglês. E os critérios de exclusão foram os artigos que não apresentaram informações específicas sobre a depressão ou então artigos que não apresentaram informações sobre os fatores relacionados ao trabalho. Definidos os nossos critérios, nós avaliamos os estudos coletados, depois extraímos as informações de cada estudo, interpretamos os nossos resultados e, por último, sintetizamos a nossa revisão integrativa. Os resultados foram os seguintes: foram obtidos 17 artigos diferentes que preencheram os critérios de inclusão de 8 países diferentes. As profissões que mais apareceram foram os funcionários públicos, os professores, os motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, atendentes de call center e a população em geral. Como conclusão e resposta da nossa pergunta de pesquisa, nós constatamos que a duração da jornada de trabalho, alteração no sono, estresse no ambiente de trabalho e a satisfação no trabalho são os fatores que mais se relacionam com depressão em trabalho. E aqui está algumas das nossas referências que utilizamos. E nós agradecemos primeiramente a nossa professora e orientadora Inês Monteiro, da Faculdade de Enfermagem, e a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada!